Então vamos lá. Chegamos para a última semana da série Cordilheira do Evangelho. Então nós falamos sobre a montanha das características, a montanha das motivações, a montanha da espiritualidade e hoje vamos falar sobre a última montanha, a montanha da particularidade. Então, hoje nós vamos tratar do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 27. Então, se você ainda não leu, se você quiser, pare o vídeo aqui, lê lá e aí depois a gente continua. Bom, o capítulo 7 de Mateus, o último capítulo do Sermão da Montanha, ele é muito famoso por causa dos seus primeiros versículos, né, que vem exatamente a ideia do não julgueis. Né? Jesus fala, olha, não julgueis para não ser julgados, da mesma forma com que você julgar, você também será julgado e tal. E o que acontece? Hoje em dia nós temos um negócio chamado politicamente correto. E que isso, na verdade, é uma idiotice. Né? Pois a ideia do texto, do que Jesus está falando, não é o não julgar como você vê por aí. Né? Hoje em dia você tem essa ideia do não, não estou julgando, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, mas quando você emite uma opinião sobre alguma coisa, naturalmente você está fazendo um julgamento. E assim, é necessário haver julgamento. Porque a partir do momento que você tem um julgamento, você tem um discernimento. E é necessário um discernimento porque existe verdade e existe mentira. Então, nós temos que entender a verdade. A verdade, ela é absoluta. Logo, é preciso discernir entre a verdade e a mentira. E é importante, então, efetuar o seu julgamento. A realidade desse pensamento, né, é que não devemos ser hipócritas naquilo que julgamos. Por exemplo, os fariseus, eles estavam julgando e praticando as suas coisas conforme a sua própria moral. Eles acrescentavam o próprio desejo, a própria motivação com aquilo que eles viam na Escritura e acrescentavam à Escritura. O padrão para o verdadeiro julgamento, para o bom julgamento, é a Escritura determinar aquilo que é certo ou errado. Então, o que acontecia na época é o que, né, muita gente conhece como 2 pesos e 2 medidas. Então, né, para mim é isso, para o outro é tal. E quando eu me coloco numa posição de moral para julgar a outra pessoa, para julgar o meu próximo, seja quem for, essa pessoa nunca vai estar no mesmo padrão que o meu. Então, ela nunca vai atingir esse ponto. Né? Então, nós precisamos nos entender isso e nos ajustar às Escrituras. Né? Os fariseus, eles desenvolviam a autojustiça. É isso que Jesus está criticando. E por isso que todas as pessoas são subjugadas a eles. Né? Então, todos estão debaixo da autojustiça pessoal dos fariseus. E essa autojustiça, ela é baseada na aparência. Né? Então, é aquilo que externamente eu faço, é aquilo que externamente acontece, são fatores externos que têm que parecer para as pessoas. Né? Então, é exatamente isso aí. Julgar é separar, escolher, selecionar, determinar. O problema está em julgar o que eu não sei de fato, ou seja, as intenções do coração. Então, assim, é muito fácil você pegar e julgar alguém, né, da forma errada, quando você fala assim, não, mas esse tipo de pessoa eu já conheço, eu já sei como é que é. Não, esse tipo de pessoa faz assim. Mas
você não conhece o coração, você não conhece a motivação. Se, por exemplo, se você está numa reunião e aparece alguém nu, é fácil você poder efetuar um julgamento de que ela não está adequada para a reunião, né? Pois não há trajes para isso, nenhum tipo, enfim. Então, naturalmente, ali você já acontece um julgamento. Contudo, é importante compreender que você não pode julgar o coração, mas há padrões de comportamento, há padrões de ações, né, que denotam o pecado, que denotam as atitudes, e então a partir daí, mesmo assim, você não pode julgar a intenção do coração, mas a partir dessas coisas fica claro, e aí é possível o confrontamento. Olha, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo no seu coração, coisas do tipo. Então, o julgamento, ele passa pelo filtro, pela regra da verdade bíblica. Não aquilo que nós achamos, não aquilo que nós pensamos ou que nós gostamos, mas aquilo que a Bíblia fala de fato. Seguindo o que Jesus está falando, ele faz uma comparação entre o santo e o profano, né? E aí ele fala sobre os porcos, sobre os cães. Veja, ninguém em Israel tinha lá animal impuro em casa. Ninguém lá tinha o seu cachorro, tinha o seu gato, não, ninguém tinha. E se algum judeu tocasse no animal impuro, era necessário fazer um ritual de purificação enorme para que então fosse purificado. Então eles não tocavam. E quando aqui Jesus está falando, né, sobre os cães, sobre dar comida boa aos cães, ou pérola aos porcos, o que ele está dizendo aqui, primeiro, que não são cães domesticáveis. Segundo, que não são porcos domesticáveis ou porcos que são criados com relação humana. Não, são porcos selvagens. E aí o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos tomar cuidado em oferecer pérola aos porcos. Porque, por exemplo, pensa, se você primeiro conseguir, né, colocar um colar de pérolas num porco selvagem, se você conseguir, você vai ver o valor que ele vai dar para aquilo. Ou seja, ele não vai dar valor nenhum, né? E aí o texto ainda continua dizendo que os porcos, eles voltam e despedaçam. Então, os porcos selvagens, eles podem até matar. E o que Jesus está dizendo é que a verdade do evangelho, a verdade dele é como uma pérola. Então nós não podemos jogar a qualquer situação, a qualquer pessoa, a alguma coisa do tipo. Porque então quem passa a ser vergonhoso é o evangelho. Pois é jogado aos porcos, é jogado àqueles que não conseguem entender, o homem natural não pode entender, e por aí ele despreza a verdade do evangelho. Então para isso nós precisamos ter cuidado com essa questão, né? Então nós não podemos ficar oferecendo carne boa a cachorro louco e nem pérola aos porcos. Então, logo na sequência, Jesus usa mais uma ilustração, que é da porta larga à porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. Veja que essa questão também tem um problema que hoje acaba se tendo uma ideia errada, né? O evangelho, ou a religião do eu faço tudo, eu posso tudo, a religião
das minhas obras é muito complicado. E aí você acaba tendo... Nós acabamos por acompanhar as coisas que acontecem por aí poxa, a pessoa se martirizando porque escolheu o caminho estreito, porque escolheu o caminho, a porta estreita. É complicado, porque aí o homem, naturalmente, ele procura se demonstrar como tão capaz ou tão quase que uma autocomiseração, como se estivesse sofrendo por amor do evangelho e por aí vai, e são coisas que não tem nada a ver. Mas o que Jesus está falando aqui é que a porta larga tem atrativos, tem chamativos, a história pelo caminho largo é muito atrativo, oferece ao homem prazeres da qual ele realmente quer desfrutar. São os desejos humanos, é aquilo que ele busca naturalmente. Em contrapartida, o caminho estreito, ele promove a disciplina. Não é tão simples assim, pois é necessário haver negação de si mesmo, é necessário buscar interesses que muitas vezes não são seus, mas que são os de Deus. Então, o caminho estreito, ele caminha pela disciplina, e o caminho largo, ele caminha pelos prazeres. Contudo, o final do caminho largo, ele é destruição, ele é tragédia, ele é ruína, ele é morte. Enquanto que o final do caminho estreito é a recompensa divina, é a satisfação, é a completude de uma vida. Então, enquanto que o caminho estreito ele exige maior dedicação, o caminho largo ele é muito fácil. Então é essa ideia da qual Jesus está querendo dizer. Não que o ser humano precisa ter autocomiseração e que preciso sofrer porque eu sou um mártir, porque a minha carne deseja tantas coisas. Não, isso é discurso, entendeu? Nada a ver. Tudo bem, é normal ter desejos pecaminosos, porque nós somos pecadores, sim, mas uma vez que nós temos a mente de Cristo, uma vez que nós estamos com a nossa mente, com o nosso relacionamento com Cristo, as coisas são um pouco diferentes, né? Então, nós precisamos ter esse tipo de cuidado. Bom, e aí, né, logo na sequência, Jesus fala sobre os falsos profetas e os frutos, né? E é muito interessante porque Jesus ele usa diversas ilustrações acerca de assuntos agrícolas. E aqui ele usa uma referência para poder dizer que uma árvore boa ela não pode dar frutos maus. Uma árvore boa ela dá frutos bons. Assim como uma árvore ruim não pode dar frutos bons. A árvore ruim, ela vai dar frutos ruins. Então, o fruto, ele tem exatamente o DNA da árvore. E o que é interessante é que se você pegar uma mangueira, uma macieira, um limoeiro, a árvore que você quiser, os frutos não caem longe. Os frutos não estão a 10 metros de distância. Muitas vezes os frutos estão no pé, muitas vezes os frutos estão a 1 metro, no máximo a 2. Mas os frutos estão perto da árvore. Então, os frutos dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos mestres, eles não estão longe, eles estão perto. Os falsos profetas, eles não passam pelo teste do tempo. Eles não passam pelo teste do tempo. E aqui poderíamos dizer o teste da distância, né? Então, o falso profeta, e entenda isso, que o teste do tempo
se provar ao longo dos dias, ao longo dos anos, que aquilo que você está falando é verdade, que as motivações do seu coração são verdadeiras. Conheço várias pessoas que falam sobre o teste do tempo, e os falsos profetas, eles não passam pelo teste do tempo, porque os seus frutos, eles são instantâneos, eles são rápidos, eles estão no pé da sua árvore, né? Então, para que nós possamos dar frutos, e frutos que permaneçam, e frutos de justiça, e frutos de vida, e passar pelo teste do tempo, para que os nossos frutos possam chegar mais longe do tronco, mais longe da raiz, nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. E ele mesmo usa essa ilustração em João 15. Ele é a videira. Então, o falso profeta, ele é uma árvore que tem os seus frutos nos seus pés, e isso demonstra a sua falsidade. Contudo, nós, quando estamos enxertados em Cristo, que ele é a verdadeira videira, os nossos frutos vão mais longe, os nossos frutos vão mais distante, nós passamos pelo teste do tempo. Vira e mexe, nós temos notícias de falsos líderes, de líderes, de pastores que estão envolvidos em algum escândalo. Recentemente, ficamos sabendo de um pastor que foi encontrado morto dentro de uma casa de prostituição, né? Outros meses atrás saiu uma notícia de um pastor que estava num motel com uma irmã da igreja, e aí foi resgatado pelos bombeiros porque deu alagamento e coisas do tipo. E aí me perguntaram sobre o que eu achava a respeito disso, o que eu pensava sobre isso. E o que eu respondi foi que esses tipos de pastores, esses tipos de líderes, eles têm características muito peculiares. São as características dos falsos profetas, né? São pessoas de uma elevada moral, assim como Jesus estava falando do não julgueis, é uma elevada moral, assim como os fariseus, mas uma moral aparente, é algo para fora, é algo externo, mas nunca é algo interno. É uma necessidade de estar sempre em evidência, justamente por causa da aparência, porque sem a aparência não se tem mais nada, não se alimenta, a pessoa não alimenta-se, né, da forma correta, porque o seu alimento é ter a atenção das pessoas. Os seus ensinos, as suas pregações, as suas ministrações são sempre voltadas para si, é sempre algo voltado, né, para o eu, para o meu. É sempre uma reivindicação de alto poder, de autocomiseração, são pessoas também que são muito independentes, no sentido de que, na maioria das vezes, são pessoas que têm ministérios próprios ou que nasceram de um racha com outra igreja. Dificilmente são pessoas que estão debaixo de alguma autoridade, ou se estão debaixo de alguma autoridade, dificilmente são liderança, né? São sempre pessoas que têm uma questão emocional muito forte envolvida, são pessoas que trabalham com a emoção das pessoas e são emotivas, né? E são poucas as pessoas, não são pessoas que trabalham com a razão, não há uma consistência de ensino, não há uma consistência de palavra, não há consistência de Bíblia nessas pessoas, né? Embora muitos desses possam conhecer muitos versículos bíblicos, mas eles sempre usam ou para se autodefender ou para atacar. Então, são questões que são muito complicadas. Então nós podemos olhar para falsos líderes, falsos pastores, e entender que são falsos profetas porque os seus frutos estão no pé. São coisas que sempre acontecem, é um padrão de conduta, né? E assim como nós falamos lá no julgar, se você colocar isso você não pode conhecer o coração, mas pelo padrão você pode confrontar a pessoa.
e esperar que ela seja sincera, né? Então, essa última parte, ela é muito densa e tensa, mas ela é muito simples, pois ela divide muito bem as questões. E Jesus encerra então o Sermão da Montanha falando sobre a edificação da casa sobre a rocha. Se nós hoje de fato fôssemos construir uma casa sobre a rocha, talvez não teria muito sucesso, ou seria fisicamente impossível, enfim. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que a sua base, né, os seus conhecimentos, a sua fé tem que estar alicerçada no lugar correto, né? Aqui ele usa o exemplo da pedra e da areia. A areia, porque é fácil locomoção, o vento a leva, né? E cria-se que nem no deserto. Já vi pessoas falando que o deserto nunca é a mesma coisa, porque o vento leva e desfaz uma montanha aqui, faz outra ali e assim por diante. E quem tem a sua casa firmada sobre a rocha, e aí no caso aqui é algo sólido, algo firme, e assim como Jesus mesmo fala sobre si, como os outros escritores do Novo Testamento dizem que Jesus é a rocha, é a pedra angular. A construção daquela época era um pouco diferente, então a pedra tem um papel fundamental na construção, né? E a pedra angular, que era a pedra principal da construção, Jesus está falando isso, que ele é a pedra principal da construção da minha, da sua vida, da nossa espiritualidade. Então Jesus encerra o seu sermão dizendo que ele é o mais importante. A solidez que eu e você precisamos ter na nossa fé, no nosso conhecimento bíblico, está nele, está na Escritura. Então, ele é uma figura de linguagem que ele usa para encerrar o Sermão da Montanha de uma forma maravilhosa. Meu querido, então assim, nós chegamos ao final da nossa série, né? Nessas 4 semanas, nós falhamos uma semana aí, mas quem vai assistir depois aí e assistir toda a série não vai sentir falta, mas que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Se você quiser, volta aí para trás, acompanha as outras mensagens, está muito legal, né? Então assim a gente encerra a série de mensagens Cordilheira do Evangelho. Deus abençoe, até semana que vem.